Então vamos lá. Que tipo de comportamento esse perfil mais compreende? Autoconfiança, eles são autoconfiantes, rapidez, dinamismo, foco nos objetivos e resultado. Se você quer resultado, coloca um dominante do seu lado, coloca um dominante na sua equipe. Muitas empresas hoje têm contratado esse tipo de serviço para relocar funcionários. Tem pessoas, às vezes, que elas têm habilidades, dons e características e elas estão dentro de uma sala, atrás de um computador, sendo que, de repente, elas tinham que estar na linha de frente, elas tinham que estar ali colocando a galera para gerar resultado. O que os incomoda? Falta de foco, lentidão, excesso de desconcentração e sentimentalismo. Tá? Pessoas que são muito sentimentais vão ser resistidas pelos dominantes. Quais são os seus medos, os principais medos do dominante? Perder o controle e perder a autonomia. Eles precisam de controle. Certa vez me perguntaram numa palestra, e agora? Eu casei com outro dominante, dois dominantes juntos, tem jeito? Tem, sempre tem jeito. Sempre há jeito. Por quê? Porque esse ensino, esse estudo, ele não tem o objetivo de encaixotar a pessoa. Pelo contrário, ele tem o objetivo de mostrar o seu padrão, mostrar a sua predominância hoje, para você criar um plano de ação e você adquirir a habilidade de um outro perfil que talvez você ainda não tenha. Então, como que um casal de dois dominantes faz? Precisa dividir, cada um vai controlar algo, cada um vai controlar certas tarefas, cada um vai controlar uma parte ali do casamento, enfim, criar essa divisão para os dois conseguirem se sentir satisfeitos e não frustrados. Em quais ambientes eles gostam de estar? Dinâmicos, funcionais e com pessoas competentes e atentas aos prazos. Eles gostam de prazos, eles têm que cumprir prazos com ele. Talvez você tenha um chefe dominante e talvez ele fica indignado quando você não cumpre esses prazos. E quais são as principais necessidades desse perfil? Estar no comando, vislumbrar oportunidades de crescimento. Como já foi falado de materialização, eles precisam sempre vislumbrar crescimento. Se você tem algum líder, talvez você pode começar a imaginar se esse seu líder aí tem algumas características desse perfil. Porque, como eu já disse, os maiores líderes mundiais, eles têm predominância da dominância. Quais são as dificuldades? Agir com calma e compreender os ritmos alheios. Entenda algo, nós falamos aqui de pessoas diretas e objetivas e falamos de pessoas teóricas e subjetivas. Você que está aí, você é direto e objetivo ou você é teórico e subjetivo? Um dos maiores desafios do dominante é conseguir compreender, conversar, escutar, olhar no olho de uma pessoa mais lenta, de raciocínio mental mais lento, pessoas que elas processam numa velocidade diferente, eles falam rápido e essa aqui ainda está processando, eles já estão, e aí, você não vai responder, você está mudo? E a pessoa, calma, eu estou pensando. Às vezes um dominante chega no seu local ali de trabalho e fala, olha, vai ali, compra isso, faz isso, imprime isso, faz aquilo e sai. E se for um outro perfil ali mais calmo, ele não entendeu nada. Ele vai fazer tudo errado, porque a pessoa falou na velocidade mental dela e a outra não conseguiu ali absorver a informação. Então estamos encerrando esse primeiro perfil dominante. Eu quero que você fique aí pensando, quem é a pessoa próxima de você que tem essas características? Segundo perfil é o perfil influente. Quais são as principais características do perfil influente? Então lá naquele primeiro quadro que nós colocamos, ele vai estar relocado aqui, embaixo do dominante. Então ele é uma pessoa que está nesse lado, então ele é objetivo, ele é direto, ele é dinâmico, ele gosta de variação. Agora, qual a diferença principal dele para o dominante? Os dominantes, eles têm o foco em tarefas e objetivos. O perfil influente, ele tem o foco em
pessoas, relacionamentos e conexões. Muda tudo, muda totalmente tudo. Então vamos lá. Palavra principal desse perfil, vamos lá, ver se você já começa a imaginar alguém assim, rápida, dinâmica, objetiva, direta, não gosta de calmaria, não gosta de águas paradas e ela gosta do reconhecimento. Palavra principal, marcante. Como eu já disse anteriormente, eu estou falando aqui as características bem fortes para te ajudar aí a conseguir visualizar o seu perfil e as pessoas que convivem com você com o objetivo não de ficar rotulando as pessoas, mas de entendê-las e melhorar os relacionamentos pessoais e interpessoais. A palavra um pouco forte, reconhecimento. Talvez se tem algum influente aí, quando ela escuta isso, ela sente até um arranhão. Não, eu não gosto de reconhecimento. Mas no decorrer do estudo, as fichas vão caindo e ela começa a entender que realmente ela tem dificuldade de falar não, ela gosta de agradar todo mundo, ela é aquela pessoa política, é aquela pessoa que fala com geral, é aquela pessoa persuasiva. Conhece alguém assim? Ela chega na festa, oi, 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 parece celebridade, oi, oi, oi. Você vê as redes sociais dela bombando. Ela chega ali na igreja, no seu local religioso, aí chega atrasado e chega assim, ó. Oi? Falando, cheguei. Talvez uma pessoa que usa uma calça mais colorida, uma calça curta, conhece alguém assim? Que é uma pessoa que usa a calça curta, aquele homem sem meia, um pouco mais assim, estilizado. Pessoas que de repente têm um carro mais colorido, enfim. Não só por isso, ok? A gente vai falar aqui uma série de características que vão caracterizar esse perfil. Comunicativo, são pessoas comunicativas. São pessoas que numa sala de aula não têm dificuldade de falar, de levantar a mão. São pessoas que se você chamar aqui na frente, elas vêm de livre e espontânea vontade. São pessoas que elas gostam de estar a todo momento se relacionando. Essa aqui é aquela pessoa que vamos ali, ela nem pergunta aonde, porque ela gosta disso, faz parte dela. Ela é entusiasmada, ela é emotiva, as emoções dela são explosivas. Ela sempre está ali demonstrando aquilo que ela sente. Diferentemente de outros perfis de pessoas que são introspectivas, essa não. Fica nervoso, grita, às vezes xinga se precisar, talvez fale um palavrão, porque ela é explosiva, reativa. Ela não consegue muitas vezes controlar, ela é movida muitas vezes pelas suas emoções, pelas suas glândulas, pelos seus impulsos. Amigáveis e acessíveis. Falam com todo mundo, acessível a todo mundo. Bem relacionados. Conhece alguém assim? Você está conseguindo identificar pessoas assim? Como é importante e interessante você conseguir captar esse conhecimento e você fazer ele entrar dentro de você. Porque você vai começar a olhar para alguém e falar, esse aqui, ó, ele é um influente, um extrovertido, então eu já sei como eu lidar com ele. Não gostam de rotina. Então esse aqui é aquele perfil daquele exemplo. Pessoas que não gostam de horário, não gostam de ser controlados, não gostam de seguir uma rotina certinha. E normalmente eles sempre chegam atrasados. Conhece alguém assim? Está sempre atrasado. Talvez ela não vai estar atrasando no trabalho dela, porque ela tenha um senso crítico e a sua autorresponsabilidade. Mas na mente dela, ela está sempre atrasada. Talvez você que está aí, você pode ter essa característica. Eu não sei o que acontece comigo, que eu estou sempre atrasado. Certa vez uma pessoa me procurou e falou assim, eu acho que tem uma maldição na minha vida. Eu falei, por quê? Porque eu sempre chego atrasado. Eu me programo, mas chego atrasado. É impressionante como que isso acontece comigo. Agora entenda algo.
Uma das explicações para isso é porque o foco dela é o quê? Pessoas, relacionamentos e conexões. Então, o foco dela não é o objetivo e as tarefas. Então, ela está saindo de casa. Conhece alguém assim? E de repente, na hora que ela sai de casa, um cabelo levanta. Na hora que ela olha no elevador, no espelho, ela, meu Deus, meu cabelo arrepiou. E agora? Não, é melhor voltar em casa e passar o secador de novo, passar o gel de novo. Porque ela vai se preocupar mais ali, não com a tarefa, mas com a sua vista, a sua visão. E aí ela volta em casa. De repente já perde um pouco de tempo. E aí ela encontra alguém no caminho, no elevador, do prédio, do trabalho. E ela começa a conversar, e aí, como que você tá? Como foi o final de semana? E a conversa é legal, porque para ela gosta disso. E de repente ela fala, ih, meu Deus, estou atrasada. E aí já corre para a sala. Porque ela gosta disso, faz parte. Ela precisa de gente ao seu lado, ela precisa de pessoas. E às vezes isso faz ela não focar em outros detalhes. Vamos lá. São sanguíneos. Por que sanguíneos? Porque eu falei que antigamente se usava muito melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo. E esse perfil se assemelha um pouco com esse perfil sanguíneo, explosivo, sangue, as emoções estão para fora. Certa vez foi feita uma pesquisa dentro de um instituto onde tinham mães que tinham acabado de ter filhos e não tinham os pais, não tinham acesso aos pais, os filhos. Pessoas que tiveram relacionamentos esporádicos e engravidaram desses relacionamentos esporádicos e foi feito um teste dos perfis. E o que aconteceu nesse teste? 90% das mulheres tinham um perfil predominante influente. Ou seja, pessoas que foram movidas pelo seu impulso. Estavam num relacionamento, não pensaram em preservativo, não pensaram em pílula no dia seguinte, não pensaram se estavam casadas, namorando, enfim. Mergulharam ali nos impulsos, nas glândulas. Explosivo, são explosivos. Demonstram o sentimento. Se está triste, talvez vai tentar esconder, porque ele gosta de agradar todo mundo, mas o rosto fala. Se está feliz demais. Conhece alguém assim? Às vezes pode viver esses dois polos, aquela pessoa que está muito empolgada um dia, outro dia você já vê ela um pouquinho menos, outro dia está empolgada de novo. Gostam de se relacionar com muitas pessoas. Talvez não tenha intimidade com tantas pessoas, mas se relacionam com muitas. Falam com todo mundo, elas amam isso. Chegar no local e oi, oi, oi. Conhece alguém assim? Otimistas, eles acreditam. Por quê, gente? Porque um dos pontos aqui, porque a predominância do cérebro, como nós explicamos no início, é o cérebro do lado direito, emocional. Essa pessoa é emocional. Então ela é criativa, ela é lúdica, ela tem sentimento, ela tem emoção, ela tem fé, ela acredita. Persuasiva, tem poder de persuasão. Você que está aí, e talvez você está começando a se identificar com esse perfil, eu vou te perguntar algo. Você já trabalhou como vendedor? A maioria dos vendedores que se destacam, eles têm um perfil predominante de influentes. Porque essas características os ajudam. Agora, se essa pessoa ela é colocada dentro de um escritório, atrás de um computador, e de preferência numa sala única, ela está entediada, frustrada, não está aguentando. E ela pode adquirir, através disso, uma patologia, como uma depressão, uma ansiedade, uma crise do pânico. Por quê? Porque ela precisa de pessoas. Certa vez uma senhora veio revelar algo para mim, que depois desse ensino aqui, ela chorou muito, chorou muito. E eu perguntei o que foi que aconteceu. Ela, agora eu entendo o que aconteceu na minha vida. O meu marido era embaixador, e nós vivemos na China, nós vivemos em Nova York, nós vivemos no Japão, e eu conheci o mundo. Só que eu entrei num estado de depressão há muitos anos, e agora eu estou entendendo por quê? Porque não importa onde eu estava, nas maravilhas que eu vivia, convivia todos os dias, mas eu estava só. Eu não tinha com quem me relacionar, eu não tinha com quem falar. E isso me levou a uma patologia emocional. E ela entendeu que
A predominância dela precisa de pessoas. Eles são falantes, eles gostam de conversas verbais. Você conhece alguém que não gosta de mandar e-mail? Você conhece alguém que não gosta de ficar mandando mensagens longas no WhatsApp? Porque eles não têm muita paciência com conversas escritas. Eles são diretos, rápidos, dinâmicos, objetivos, impacientes também. Eles gostam de conversas rápidas. O foco são nas pessoas e não nas tarefas. Então, eles não têm o foco nas tarefas. Então, talvez uma pessoa que possa ser um procrastinador, uma pessoa que não tem foco, ela tendencia a procrastinar, ela tendencia a começar algo e não terminar. É uma pessoa, talvez você conheça, que ela tem muitas ideias, é muito criativa. Só que, como ela não tem foco, as ideias dela não são executadas. Por quê? Porque hoje o que mais vale não é a ideia, é a execução. Então, pessoas de alto grau de influência, normalmente, elas não conseguem entender os tempos, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Já fiz pesquisas empíricas com influentes, eu perguntei o que é curto prazo para você. Elas falavam assim, ontem. Outras falavam assim, 2 dias. Outras falavam 5, 10, 1 mês. Então, se a pessoa tem uma crença que curto prazo é 1 mês, curto prazo é 2 meses, o que vai acontecer? Ela tem uma ideia, talvez uma ideia boa, e ela vai tentar executar a ideia. Mas se o curto prazo na mente dela é 1 mês, 1 dia, se não der certo em 1 dia, se não der certo em 1 mês, o que ela faz? Muda o plano, muda a ideia, muda o relacionamento, muda o namoro, muda o casamento, muda de emprego. Por quê? Porque ela não consegue entender que existe o curto prazo. Na contabilidade é o último dia fiscal do ano seguinte, 2 anos. Curto prazo são 2 anos. Então, para uma ideia ser germinada, para começar a crescer, ela precisa de um tempo de maturação. E se você é ou conhece alguém que predomina a influência, talvez você está começando a observar que essa pessoa ela pode ser um pouco inconstante, porque ela tem muitas características positivas, muitas características boas. Só que essa pessoa, provavelmente, ela tem uma limitação de planejamento, de criar seu estado desejado, como nós já falamos, num prazo de 2 anos, 5 anos, 10 anos, porque tudo para ela é para ontem, é para agora. Então, ela vai vivendo uma vida do momento, do hoje, do tempo presente. E é muito comum pessoas chegarem numa fase mais adulta, uma predominância e influência, e elas não terem conquistado nada, não terem conseguido comprar a casa própria, não terem conseguido comprar um carro quitado, não terem conseguido constituir uma empresa sólida, com fundamentos, talvez não conseguir permanecer em um casamento. Por quê? Porque são muito emocionais e agem impulsivamente. E qual que é a consequência de ser tão emocional e tão impulsivo? É viver o hoje, viver o agora e esquecer que o futuro é o reflexo de uma vida organizada e com foco. Eu gosto quando Steve Jobs fala que foco não é simplesmente olhar para onde eu quero ir. Foco também é eu aprender a dizer não para as oportunidades que aparecem e dizer não para as boas oportunidades que aparecem no caminho. Então você que está aí, se você quer ter um foco consistente, um foco efetivo, você tem que entender esse princípio de Steve Jobs. Eu preciso aprender a dizer não para as oportunidades. E principalmente dizer não para as boas oportunidades. Porque muitas pessoas que começam a alcançar o sucesso, as oportunidades começam a brotar, as portas começam a se abrir, o magnetismo, a zona de convergência, a física quântica se manifesta. E essa pessoa, às vezes, ela vai se perder no caminho se ela não aprender a dizer não.
E esse perfil aqui, uma característica forte dele é a dificuldade de dizer não. É a dificuldade de agradar todo mundo. E nós precisamos também entender que nós nunca iremos agradar a todos. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos aprender a não ficar em cima do muro. Vamos precisar falar não. Vamos precisar, talvez, nos queimar com algumas pessoas, pensando num bem maior. Talvez vamos ter haters, vamos ter perseguidores, vamos ter pessoas que não gostam, mas isso é comum. Qual que é a pessoa que começa a galgar sucesso e ela não vai ter, de repente, pessoas que não acreditam, que não concordam com ela? É impossível. Se você começa a gerar valor, se você começa a gerar a sua personalidade, o seu padrão, os frutos, você vai ter pessoas que vão trombar com você, é normal. Então vamos lá, que tipo de comportamento eles mais compreendem? Primeiro, extroversão, descontração, bom humor e construção de relacionamentos. Isso é fácil para eles, eles não gastam energia. São extrovertidos, descontraídos, bom humor, aquela pessoa que alegra o ambiente, aquela pessoa que faz todo mundo rir. O que o incomoda? Excesso de detalhes, regras e rotinas. Excesso de detalhes, regras e rotinas. É impressionante como é padrão. Impressionante. E às vezes, você como empresário, você como esposo, você como amigo, você precisa entender a mente dessa pessoa. E talvez você vai começar a valorizar os dons que ela tem e começar a colocar na balança e entender as limitações desse perfil, desse padrão. Talvez ela é uma pessoa que ela vai produzir muito, porque ela é influente, ela é persuasiva, você é empresário, ela tem os dons, ela tem essa característica inata dela. Só que talvez ele vai ter uma grande dificuldade com rotina. E talvez você pode gerar um desafio que essa pessoa, você vai validar ela pela produção, não pelo horário, não pelo ponto. Olha, você tem que cumprir sua meta, cumpra sua meta. E às vezes ele pode não ter essa cobrança de horário, talvez ele chegue um pouco mais tarde, saia um pouco mais cedo, tem um momento ali de fazer um trabalho na rua, mas ele vai produzir. E você pode criar gatilhos para poder criar a recompensa dessa pessoa. Entenda que o nosso cérebro ele funciona através de recompensas. Tá? Como que essa pessoa aqui ela é motivada, ela é inspirada? Com reclamação? Não. Com cobrança? Não. Ela é inspirada, motivada, colocado gasolina nela quando ela é reconhecida, quando ela é validada. Então você precisa, às vezes, com sabedoria, entender que quanto mais validação, quanto mais reconhecimento, mais produção essa pessoa vai ter. Isso tem provas científicas de pessoas que foram colocadas para fazer uma tarefa específica e primeiro veio um professor e ficou falando: seu burro, você não consegue, você faz tudo errado, bora, faz isso assim. Uma pessoa reclamando. E foi feito ali a produção dela. Depois, um outro professor, o mesmo professor, na verdade, agora não reclamando, mas validando. É isso aí, campeão, você pode, você consegue, parabéns, é isso aí. E essa pessoa começou a produzir mais, automaticamente. Porque ela é movida a reconhecimento. Eu gosto de brincar que às vezes um líder, um presidente de uma empresa, ele cria uma promoção e fala assim, olha, a pessoa que produzir mais esse mês vai ganhar uma premiação. Aí imagina a equipe de vendedores, todo mundo trabalhando, e acabou o mês, de repente o diretor da empresa chama um influente na sala e fala assim, olha, a sua premiação é isso aqui, dá um cheque para ele, um valor de R$500. Ele vai olhar e vai falar, só isso? Só? E às vezes esse diretor ele poderia economizar R$450 se ele comprasse uma torta, chamasse a equipe toda e falasse, eu queria parabenizar este campeão com este bolo, com esse reconhecimento, todo mundo bater palma para ele, essa pessoa fala, uau, mês que vem eu vou de novo. Agora se você der um bolo para um dominante como prêmio, ele vai falar, isso aqui, um bolo? Não, isso aqui está sem graça demais. Agora você der um cheque para ele, ele vai falar, opa,
materialização. Mês que vem eu vou bater a meta de novo. Enfim, é a gente entender que com sabedoria a gente vai falar a língua de cada um desses perfis. Quais são os seus medos? Rejeição e isolamento. Eles têm esse desafio de não conseguirem, às vezes, se isolar, ficarem só. E às vezes também de se sentirem rejeitados. Quais ambientes eles gostam de trabalhar? Interativos, dinâmicos e que valorizam atividades sociais. Eles gostam de estar em meio onde tem outras pessoas, relacionamentos e conexões. Quais as suas necessidades? Viver coisas novas, poder se expressar e sentir-se prestigiado. Então, ele tem um valor de dinâmica muito grande, ele tem um valor de desafio muito grande, de ficar precisando viver coisas novas a todo momento, ser prestigiado. Quais as dificuldades? Controle e organização, concentração e detalhismo. Entra no carro de uma pessoa, se o carro estiver muito bagunçado, provavelmente você já pode falar, você é um influente, brincadeira. Nosso papel não é julgar ninguém. Mas normalmente os influentes, a vida deles é um pouquinho bagunçada. A carteira é bagunçada, a bolsa é bagunçada, o carro é bagunçado, a casa é bagunçada, é tudo bagunçado. Por quê? Eles não gostam de detalhes. Eles não gostam eles fazem a venda. Agora, na hora de fazer a planilha, na hora de emitir a nota, na hora de ir para trás do computador, é desafiador para ele. Você começou a entender a lógica da ciência, você começou aqui a trazer insights das pessoas ao seu redor. Nós falamos aqui de 2 perfis e nós vamos falar dos próximos 2 acompanhando esses vídeos. E aí? Terceiro perfil é o estável. Então, o estável, a gente lembrando do nosso primeiro slide sobre esse tema, sobre os perfis, ele vai estar nesta posição. Então, ele é focado em pessoas, relacionamentos e conexões, e ele é uma pessoa subjetiva, teórica, e ele tem um padrão, ele tem um dinamismo de segurança, ele gosta de segurança. Aceita uma água? Então vamos lá. O estável. Palavra principal desse perfil: segurança. Vamos lá. Você conhece alguém que você fala assim, e aí, o que você quer comer? Ele fala assim, tanto faz. Vamos ali? Pode ser. Vamos comer pizza? Tá. Aí na hora que você chega lá na pizzaria, você fala, não, agora eu quero sushi, tá bom? Tá, pode ser. Aí você vai lá no sushi e você fala, eu quero um cone de salmão com creme cheese, e você? Também. Conhece alguém assim? Que ela tem uma grande dificuldade de tomar pequenas, médias e grandes decisões. Você conhece alguém assim que ela precisa te chamar, vamos no shopping para eu comprar roupa para mim? E ela compra a roupa que você falar que é legal. O que você achou dessa? Legal. Ah, então eu quero. É impressionante como essas características elas aparecem. Essa semana eu fui para um shopping com uma pessoa e nós entramos numa loja Etna, uma loja de departamento muito grande, e ali ela queria comprar um travesseiro. E ela perguntou para mim, e aí? Eu falei, eu não conheço os travesseiros, esses aqui eu não conheço, então eu não vou dar minha opinião. E ela insistindo ou não. Impressionante que ela viu uma pessoa pegando um travesseiro, ela foi seguindo. Seguiu a pessoa, parecia uma cena de filme. Foi lá no carrinho dela, olhou qual que é a marca, viu, voltou e pegou um travesseiro igual. Por quê? Essa pessoa ela tem um limitador muito grande de tomada de decisões. E ela tem um padrão de segurança muito grande, que aqui essa segurança, eu quero dizer, é uma pessoa que ela gosta de se sentir segura em todas as áreas da sua vida. Então, provavelmente, se você conhece alguém assim, você vai começar a identificar. É aquela pessoa que não entra em conflitos, é aquela pessoa que ela não aumenta o tom de voz, é aquela pessoa que ela não vai revidar,
É aquela pessoa que ela sempre está na dela, ela é uma pessoa estável. Ela é uma pessoa que ela não entra em conflitos. Ela é uma pessoa calma e paciente, um bom ouvinte. Você tem um amigo ou uma amiga que é um bom ouvinte? Talvez ela seja uma pessoa estável, paciente. Aqui, essas nomenclaturas, eu estou explicando o que elas significam nesse contexto. Pessoas conservadoras e leais. Por quê? Se elas têm um namorado, por elas vão querer namorar até o final. Elas não querem acabar. Ai, tem que acabar e arrumar outro e toda a confusão. Não, eu estou seguro nesse relacionamento, eu quero ficar nesse relacionamento. Pessoas que são prestativas, o que você pedir para ela, ela faz. Por quê? Porque ela tem uma grande dificuldade de dizer não também. Muito grande. Então ela faz, mas ela faz na velocidade dela. Essa pessoa, ela é o quê? Teórica, subjetiva, e ela tem uma velocidade mental um pouco mais devagar que outros perfis. Então, ela é compreensiva, conciliadora, perseverante, não gosta de mudança. Então, eu estou com o meu carro aqui, tá bom, meu carrinho, tá bom, tá tranquilo. Não, eu moro de aluguel aqui, mas tá bom, tá ótimo. Não, a gente já comprou nosso apartamento, tá tranquilo. Eles vão evitar as mudanças, eles evitam mudanças. Por quê? Porque toda mudança gera desafio, toda mudança gera renúncias, toda mudança gera eu entrar em ação, toda mudança gera eu sair do meu estado de segurança, da minha zona de conforto para ir para uma próxima zona, e isso é difícil para eles. Eles visam a paz e a harmonia, eles gostam, são pessoas zen, mais tranquilas, introspectiva nas emoções. Você conhece alguém assim? Que as emoções dela são introspectivas para dentro. Então, provavelmente, se essa pessoa ela é um autoestável, um autopaciente, você não vai ver ela chorando, você não vai ver ela rindo muito também, porque ela é instável, ela é estável, inclusive nas emoções. Você nunca sabe, ela está passando o maior problema da vida dela e ela está lá, do mesmo jeitinho. E de repente ela está muito feliz e ela também não consegue nem demonstrar alegria. É impressionante. Se você é uma pessoa estável ou paciente, talvez você não saiba como é bom expressar, como é bom sorrir, como é bom chorar, como é bom demonstrar as emoções. Isso faz bem demais para a nossa alma, para a nossa psique, para a nossa mente, para o nosso espírito. Como é bom. Elas não gostam de mudanças, são indecisas. Você conhece alguém indecisa? Se você é um estável, ou se você conhece algum, faça um desafio para você. A partir de agora, você vai colocar um limitador na sua mente. Vai colocar ali uma alavanca, vai colocar uma âncora, que é o seguinte: você não vai falar mais não sei. Porque esse perfil aqui, ele fala muito não sei. Não sei. Isso, o que é? Não sei. Vamos fazer isso? Não sei. Muito não sei. Então, a partir de agora, você não vai mais falar não sei. Você vai criar uma resposta. Eu não tenho essa informação nesse momento. Eu não quero, eu quero. Por quê? A decisão é um músculo mental. E esse músculo ele precisa ser trabalhado. E se você é um estável, ou você conhece alguém assim, você precisa incentivar e motivar essa pessoa a tomar pequenas decisões e começar a trabalhar esse músculo mental para a pessoa entrar em ação e tomar decisões. Normalmente, eles são indecisos por quê? Porque quem não toma decisão vira indeciso. Quem não toma decisão, às vezes tem duas divisões. Porque o que é uma divisão? Duas visões. Então, se eu não tomo decisão, eu posso estar sofrendo internamente, eu posso estar tendo uma sobrecarga, um peso emocional, porque eu não estou tomando certas decisões. É leal, é fiel em tudo que faz, gosta de rotina, ele já gosta de uma vida mais rotineira. Talvez não horários assim fixos, mas uma vida
mais tranquila, uma vida com menos dinamismo, com menos movimento. O processo de decisão para essa pessoa é muito estressante, desde escolher uma comida no restaurante, a mudar de emprego, a comprar uma roupa, a tomar uma decisão, a fazer uma viagem, a gastar. Então, ela tem esse grande desafio de romper, de virar essa chave e começar a decidir. Não gosta de ser pressionado. Essa pessoa, ela espirra com a pressão. Então, você que talvez é vendedor, empresário, você entendendo os perfis, esse padrão, ele perde o benefício do desconto da promoção se ele for pressionado. Então, aquela pessoa que ele normalmente não vai fechar uma compra na hora. Ele tem um tempo de decisão. Então, às vezes, ele vai na loja, ele olha, ele aprecia e ele vai pensar, ele não vai fechar na hora. E até ele decidir, ele tem esse desafio. Depois que ele decide, normalmente, ele fica mais em paz, tira o peso, tira a pressão. Mas até o momento da decisão, ele precisa ali ter um momento de solitude, às vezes, de pensar, de meditar no assunto. Ele se comunica com calma. Ele prefere escrever, diferente do influente, do dominante, que ele gosta de falar respostas rápidas, mensagem de voz, talvez. Já esse perfil aqui, ele vai escrever mensagem no WhatsApp, ele gosta de escrever e-mails, ele gosta de falar com delicadezas, com subjetividades, teoricamente, com medo de quê? Será que eu estou agredindo o outro? Será que... Ele tem uma empatia muito grande. Então, uma pessoa de grande empatia, ele sofre, às vezes, pelos outros. É um perfil, assim, que eu admiro muito, porque eles têm essa qualidade de ajudar, de se colocar, de ser um bom ouvinte, de olhar nos olhos, características que hoje faltam muito na nossa sociedade. Pessoas dispostas a ouvir mais, a prestar atenção mais. Eu gosto de dar essa dica, se você é casado com um paciente estável, ou se você é um, e você quer que o seu cônjuge, o seu parceiro, o seu sócio tome uma decisão, o que você pode fazer? É simples. Você pode marcar com ele já antecipadamente o tema. Por exemplo, um casal, o esposo pode chegar para a esposa e falar assim: esposa, será que na quinta-feira que vem, às 18 horas, nós podemos conversar sobre a nossa viagem de fim de ano? Será que na sexta que vem nós podemos conversar sobre a compra de um carro novo? Sobre a mudança do apartamento? Porque se você chega com uma mudança e fala tete a tete, eles vão tendenciar a falar: não, calma aí, porque eles precisam ter o tempo de decisão. E quando você já marca, você já dá esse tempo para ele processar a informação e tomar a decisão interna. Se você não é um paciente, provavelmente você está ferindo um. Por quê? Porque eles não demonstram as emoções. Ele não vai explodir, ele não vai xingar, ele não vai querer lavar a roupa suja, ele vai engolindo seco, ele vai guardando para ele, ele acha que isso não faz mal para ninguém. A princípio, não faz, entre aspas, porque faz mal para ele, que vai somatizando as emoções, e a somatização das emoções pode gerar patologias, e essa pessoa também, ao não se posicionar, ela acaba não tendo opinião, ela acaba ali num relacionamento não colocando a sua visão, colocando ali, de repente, os tesouros que tem dentro dela, ela vai aceitando. Eu já vi casais assim que falam assim: não, esse aí não presta nem para brigar, porque eu brigo com ele, ele fica calado. Por quê? Porque ele não gosta de brigar. Então tem que ser preparado o ambiente, a atmosfera, o momento, para que ele se sinta à vontade, seguro para falar. Certa vez um casal veio compartilhar uma história familiar que a filha estava há muito tempo doente, sentindo dor no corpo, dor nos ossos, vomitando. E ela tinha feito todos os exames, ela tinha ido em todos os médicos, ela era uma pessoa, uma crença religiosa muito alta, ela já tinha feito campanhas, ela já tinha feito orações, ela já tinha feito de tudo. E ela não conseguia descobrir qual que era a patologia dela.
E ali depois ela identificou que a vida dos pais, ela era uma jovem, estava muito dinâmica, muito desafiadora. Eles estavam tendo que se mudar muito, pois eles eram militares. Eles estavam tendo que passar grandes desafios por um momento específico da vida. E isso fez essa jovem ficar num estado de insegurança. E agora? Para onde eu vou? Onde eu vou morar? Enfim, esse tipo de padrão, eles precisam se sentir seguros. Você pai, você esposo, você amigo, você precisa entender a mentalidade dessas pessoas, que eles precisam de um ambiente onde seja transmitido segurança, porque quando não é transmitido segurança, eles vão se fechando, eles vão se isolando, e o isolamento é patológico, o isolamento é doentio, porque quem se isola, algo errado tem. Nós temos que ter um momento de solitude, às vezes é um momento a só, isso faz bem, isso é saudável, mas uma solidão, um isolamento é patológico. Normalmente quando elas são muito feridas, elas vão se afastando, elas vão se aquietando, sabe? Elas não vão querer lá brigar, elas vão se afastar, até o ponto que ela fala, essa pessoa aí eu não quero mais ser amiga, ela vai sumindo aos poucos. E aí, pensou em alguém, identificou alguém, será que você que está aí é um estável, é um paciente? Então, como nós iniciamos falando, eles têm o foco em pessoas, relacionamentos e conexões, já não é muito em tarefas, em objetivos. Então são pessoas que são mais lentas nas tarefas e nos objetivos. Então são pessoas que também não gostam de ser pressionadas, mas são pessoas leais, cheias de qualidade. Por exemplo, se você está tentando identificar se você é um desses, provavelmente você vai entender isso. Quando chega num restaurante, num aniversário, um estável paciente, ele tendencia a sentar com alguém e ficar conversando no tete a tete. Ele não gosta, às vezes, de muita gente, ele até vai, às vezes, para socializar, porque alguém pediu, mas lá ele vai tendenciar a conversar no unitário aqui, no tete a tete. Já o extrovertido, ele gosta de conversar com todo mundo. Esse não, ele tem essa dificuldade. Então vamos lá, que tipo de comportamento eles mais compreendem? Calma, paciência, gentileza, conciliação e atenção aos detalhes. Então aqui é o resumo do que nós falamos até agora. O que os incomoda? Mudanças bruscas e agressividade e individualismo. Então você que é um dominante, com seu jeito de ser direto, imperativo, mandão, agride um paciente estável. Ele se sente agredido muitas vezes quando alguém é muito direto, muito objetivo e, enfim, às vezes é o jeito da pessoa. E quando nós começamos a entender as mentalidades, a gente não acha mais que é pessoal. Se alguém é muito rígido comigo, rígido, direto, eu vou entender, ela não tem nada contra mim, é o jeito dela se comunicar. Então vamos lá. Eles não gostam de mudanças bruscas, agressividade e individualismo, porque eles são muito empáticos. Como ele tem uma empatia muito grande, esse é o perfil de maior empatia. Então, quando ele vê alguém muito individualista, o incomoda. Quais são os seus medos? Enfrentar situações de desafios, conflitos e perder o equilíbrio. Eles gostam de tudo equilibrado. Quais os ambientes que eles gostam de estar? Tranquilos, harmônicos e que permitem a reflexão e o planejamento. Você colocar uma pessoa dessa para trabalhar numa feira, barulho, confusão, gente passando, todo mundo falando alto, provavelmente eles vão ter um desafio muito grande, porque o ambiente que eles gostam é esse. Quais as suas necessidades? Conviver em harmonia, sentir-se seguro e ter estabilidade. Estabilidade financeira, estabilidade nos relacionamentos, estabilidade emocional. Então eles talvez vão ser aquelas pessoas que vão ser mais econômicos, vão guardar mais dinheiro, não vão ser muito ousados, eles não vão arriscar muito. Por quê? Está saindo da minha zona de segurança. Quais as dificuldades? Agir com rapidez e independência. Então, quando nós temos líderes
estáveis, o paciente, até a liderança dele é uma liderança compartilhada. É uma liderança onde ele pede a opinião dos outros. É uma liderança onde talvez essa pessoa tenha dificuldade de mandar, tem dificuldade de dar ordem. Quando alguém fala, vai lá, dá uma ordem, isso, se ela é um perfil estável, ela vai falar assim, eu mandar, ela fica assim, não, mas não tem como o outro ir lá mandar. Por quê? Porque não é uma habilidade inata dela, ela precisa treinar, ela precisa ter prática e repetição, porque isso pode ser desenvolvido. Então nós falamos aqui dos 3 perfis até agora, estamos entrando no último. Qual seria o último perfil? Perfil analítico. Então lembra lá do nosso slide da tela, o analítico vai se encontrar nesse quadrante. Então ele é focado em tarefas e objetivos, tem uma necessidade de significância e ele é teórico, subjetivo e também tem um padrão de segurança muito alto. Então vamos lá, nosso último perfil. Você que está aí, você já conseguiu se encontrar, você já conseguiu se achar, você já conseguiu identificar seu cônjuge, seu namorado, seu filho, seus pais, porque esse conhecimento ele tem o objetivo de melhorar os seus relacionamentos pessoais, interpessoais e você se desenvolver através do autoconhecimento. Então, qual que é a característica principal do analítico? Gosta de estar certo. Você conhece alguém assim? Você é assim? Você é aquela pessoa que você não gosta de perder a discussão? Você senta numa mesa, se alguém fala algo que você não concorda, você vai ali e fala, não, você está errado. É assim, assim, assado. Não, você não está errado. Porque essas pessoas, elas gostam de provar que elas estão certas. Diferente do dominante que gosta do controle. Essas pessoas aqui gostam de estar certas. E são máquinas de trabalho. São máquinas de fazerem bem feito. O analítico. Por quê? Qual que é a predominância mental deles? Eles têm uma predominância da razão. Então são pessoas sistemáticas. São pessoas racionais. Os conhecidos cabeções, os conhecidos inteligentes, os conhecidos como aquelas pessoas que gostam de ler, gostam de estudar. Eles têm um lema. Se for para fazer bem feito, faça eu mesmo. Já não é o dominante. Se for para fazer rápido, faça eu mesmo. Eles não. Se for para fazer bem feito, tem um analítico do seu lado. Como é interessante você que é empresário, quer abrir um negócio, você entender que dentro de uma corporação você precisa ter pessoas com habilidade dos 4 perfis. Porque cada um deles completa o todo. Esse perfil aqui, ele é minucioso, ele é cauteloso, ele é preciso, ele vê os detalhes. Ele tem um olhar muito especialista. Ele é muito lógico e racional. O que isso faz? Isso faz uma pessoa virar, talvez, um pouco negativa. Mas às vezes uma pessoa dessa, do lado de alguém muito emocional, vai trazer o equilíbrio. Porque alguém chega, vamos fazer isso, vai dar certo, vai acontecer isso. Não, mas calma aí. Mas os concorrentes, e se chover, e se aumentar o preço, ele vai trazer ali, minuciosamente, o que pode acontecer. Por quê? Porque ele é um estudante nato, ele gosta da excelência, ele tem um padrão de excelência elevado. Você conhece pessoas assim, padrão de excelência elevado? Por quê? Se o olho dele é um olho minucioso, ele acaba encontrando defeitos e erros onde ninguém vê. Você conhece alguém assim? Vê os detalhes? Às vezes em algumas palestras eu deixo os slides sem uma vírgula, sem um acento, e no final pergunto, alguém viu alguma coisa nos slides? Aí certas vezes alguém levanta e fala assim, olha, no slide 3 faltou um acento tal, no slide 5 faltou um ponto final, porque eles veem, ninguém viu, mas eles veem. Então se você é casado com um analítico,
Talvez você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Você lavou a louça toda, arrumou a casa, mas você deixou a panela sem lavar. Aí o que ele vai falar em primeiro lugar? Ei, esposa, você não lavou a panela? Ele acaba tendenciando a ver o erro. Então esse é o desafio do analítico que está me ouvindo, que é necessário não ver só o erro, ver os acertos também. É necessário não só criticar, mas validar as pessoas. Então, eles são organizados e sistemáticos, discretos e retraídos. Então, já são pessoas que dentro de uma sala, de uma palestra, de um curso, de uma aula, talvez elas tenham dificuldade em levantar a mão. Tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, tem muita sabedoria, mas tem o limitador de se expor. E são pessoas de grande potencial e às vezes potencial guardado. Potenciais colocados em tesouros, em cofres que precisam ser manifestos. Autodisciplinados, perfeccionistas. Então, a pessoa perfeccionista, ela carrega uma capa pesada, porque ela é perfeccionista com ela e com os outros. E isso faz a pessoa ter uma mentalidade crítica muito grande, julgadora muito grande. Então, normalmente, ela sempre vê o erro e ela acaba, às vezes, não se vendo como uma pessoa que está conquistando. Ela está sempre falando, não, está ruim, não está legal, eu preciso mais. Isso é saudável, mas quando é exagerado, traz um peso emocional muito grande, muito grande. Então você que é perfeccionista, você está entendendo o que eu estou falando. Essa característica, ela faz a pessoa sofrer, ela faz a pessoa viver numa cadeia mental e emocional. Eles são conformes. Aqui esse termo conformes, conformidade, eu quero trazer para você o significado. Esse perfil aqui, ele tem uma habilidade de ele se colocar em qualquer um dos outros. Por quê? Porque tudo que ele quer fazer, ele gosta de fazer bem feito. Então se falar para essa pessoa aqui, olha, você precisa dar uma palestra, é uma habilidade para ele assim fácil de ser trabalhado? Não, ele tem dificuldade de se expor, mas eu preciso dar uma palestra, então ele vai comprar um livro, como falar em público, como palestrar, ele vai estudar grandes líderes falando, ele vai fazer o que ele puder, para quando ele for dar a palestra, ele ser bom naquilo que ele faz. Se ele precisar ser um pouco extrovertido, isso para ele bate contra a predominância, mas ele vai se esforçar para conseguir. Se ele precisar ter características do Estado, ele vai se esforçar. Então, a conformidade do analítico é a pessoa que ela consegue se encaixar certas vezes, pontualmente, em vários outros perfis. Se você está aí até agora e você tem alguma dificuldade ainda de identificar qual é o seu perfil predominante, normalmente você pode ser um analítico. Por quê? Porque você acaba em determinados ambientes manifestando um outro perfil, ou você pode ser um extrovertido. Normalmente o extrovertido, ele acha que ele é todos. Por quê? Porque ele é assim. Ele acaba tendo essa, vamos dizer assim, essa autoimagem dele muito positiva. E aí quando fala do dominante sou eu, quando fala do Estado sou eu, sou eu. Então normalmente nas pesquisas empíricas que eu faço, quando a pessoa está meio em dúvida, ela tendencia ou a ser o extrovertido ou ser o analítico. Eles são muito desconfiados. Por que desconfiados? Porque a predominância mental deles é razão. Então a razão, uma pessoa muito racional, ela precisa de provas concretas, de números, de estatísticas, de comprovações científicas. Então essa pessoa talvez ela tenha uma dificuldade até de manifestar uma fé. Porque a fé, muitas vezes, ela sai do campo da razão e vai para o campo da transcendência. Ela vai para o campo da imaginação, da criação, do lúdico, que já não é a predominância dessa pessoa. Então ela é muito desconfiada, ela olha para as pessoas desconfiadas, até que ela valide.
Eu acho legal quando algum analítico ele vem procurar uma certa ajuda, porque é mais difícil de você convencê-los. Mas também quando ele entende, acredita naquilo, ele é um grande outdoor. Uma pessoa que vai gerar uma mudança, fala assim, uau, aquela pessoa ali de tanto conhecimento mudou. E ela traz um testemunho muito grande. Eles gostam de processos, eles gostam de coisas escritas. Aquela pessoa que compra algo, ela vai ler o manual de instrução, ela vai ler a garantia, ela vai entrar no site para pesquisar. Você conhece alguém assim? Ela vai para o mercado, ela quer ficar olhando os produtos, quer ficar analisando, ela vai numa loja, ela quer entender as partes burocráticas, enfim. São cautelosos, metódicos e críticos. Metódicos e críticos. Por quê? Porque eles têm a perfeição. Tem pessoas que convivem, são casadas com analíticos, eles falam, eles não são críticos, não, eles são chatos. Por quê? Porque são muito exigentes. Eles são muito exigentes. E tudo que eu estou falando aqui é positivo, mas às vezes a falta do equilíbrio pode gerar limitações. Certa vez eu estava fazendo um evento num salão de festas com meu filho e o colaborador ali do prédio que estava me acompanhando, ele demonstrou características de analítico. E ali eu brinquei com ele. Eu falei assim, amigo, eu arrisco a dizer aqui que você é uma pessoa muito racional, muito sistemática, uma pessoa que tem um padrão de excelência elevado. Eu me arrisco a dizer que você é uma pessoa perfeccionista, uma pessoa crítica, uma pessoa assim, mais na sua, tem uma dificuldade de se expor. Eu fui falando, ele foi arregalando o olho, E eu ainda me arrisco a dizer que sua esposa te chama de chato. E ele, não é possível. Aí uma hora ele falou assim, não, para, você é astrólogo? Aí eu falei, não, amigo, eu sou especialista em perfil comportamental e você demonstrou características muito fortes do analítico. Tudo. Por quê? Porque é um padrão. E este é o objetivo desse ensino, te mostrar os padrões. Quando eu identifico o meu padrão, esse é o ponto de partida para a mudança. Quando eu identifico, talvez, características que estão muito elevadas, precisando de um equilíbrio, é a hora que a mudança começa a acontecer. Então, ele gosta de ser bom em tudo que faz, ele acha que é todos, como eu já disse, ele gosta de estudar, é um estudante, realmente ele entende de tudo. Antes de fazer uma compra, ele vai ver a garantia, o foco dele é no que não está certo. Então é aquela pessoa que você vem com uma super ideia, ele vai jogar um balde de água fria. Mas calma aí, isso. Mas é bom ter pessoas assim ao nosso lado, porque eles veem coisas que normalmente nós também não vemos. Nas entrelinhas, que eles estão sempre perguntando o porquê, querendo entender o que está acontecendo. São estudiosos e se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, esse é o lema deles. E o resumo da ópera aqui dos analíticos é o seguinte: que tipo de comportamento eles mais compreendem? Atenção aos detalhes, descrição, prudência e pensamento lógico. Eles são lógicos, são racionais, são os cabeções. O que os incomoda? Falta de regras, especificações, desorganização e desconcentração. Eles têm dificuldade de viver com pessoas desconcentradas, desorganizadas. Quais são os medos? Medo de errar, medo de enfrentar crítica. Se você está aí agora, se é analítico, essa ficha caiu para você. Você tem um grande medo de errar. Você tem um grande medo de enfrentar críticas. E talvez isso está te limitando, isso está te parando, está te bloqueando de você alcançar a sua melhor versão. Você tem conteúdo, você tem potencial, você tem ideia, você tem conhecimento, você tem um intelectual super desenvolvido. Só que está faltando o quê? Habilidades emocionais para poder colocar em ação todo o conhecimento concentrado. Conhece alguém, doutor, pós-doutor, super inteligente, cabeção, mas está aquém, porque não é só intelectual, cognição, precisa de habilidades emocionais. As mudanças, elas acontecem, segundo alguns estudos,
95% de emoção, 5% de razão. Porque se fosse só razão, você sabe o que tem que mudar? Eu sei que eu preciso mudar e muitas vezes eu não consigo. Você que está aí, talvez sabe o que precisa mudar, sabe que precisa perdoar tal pessoa, sabe que precisa parar de gastar, sabe que precisa se planejar, sabe que precisa comer menos, mas por que não executa? Porque você entende racionalmente, você entende cognitivamente, você sabe intelectualmente, mas para ocasionar a mudança precisa de emoção. E aí quem não tem emoção, às vezes tem uma dificuldade maior de gerar mudanças. Quais ambientes eles gostam de trabalhar? Reservados, organizados e que permitem uma maior concentração e precisão. Eles também preferem, tendenciam a ambientes mais calmos e mais tranquilos. Se botar uma pessoa dessa na feira, vai dar ruim. Eles não vão gostar, eles vão ter dificuldade. Quais as suas necessidades? Fazer certo e ter tempo e condição para se preparar. Eles gostam de fazer certo, gostam de fazer bem feito, mas eles precisam de tempo para a preparação. E quais são as suas dificuldades? Iniciar projetos e se expor. Então, se você que está aí, convive com o analítico, começa a entender mais. Se essa pessoa te critica muito, tem um senso de justiça muito forte, não é pessoal, não é nada contra a sua pessoa, é o jeito, é o padrão que ela funciona, que ela lida, que ela comunica. Então aqui nós fechamos os 4 perfis e realmente o meu desejo e o seu desafio é você se encontrar. Então, fazendo um grande resumão, como que eu me encontro? Vamos lá! Vai ter a tela aqui com os 4 perfis. Então, como que você se acha? Primeiro, você é focado em tarefas e objetivos? Ou você é focado em pessoas e relacionamentos? Você é uma pessoa, na sua infância, vamos lá, volta lá nos seus 7 anos de idade, volta lá nos seus 10 anos de idade, como que você era na escola? Você era uma pessoa comunicativa? Você era uma pessoa que você gostava de apresentar o trabalho? Você era uma pessoa que sentava mais na frente? Você era uma pessoa que se relacionava com todo mundo? Como que você era? Ou você era aquela pessoa mais introspectiva, mais focada, gostava de estudar, estava ali querendo resultado? Esse é o primeiro ponto para te ajudar a você começar a se encontrar. Entenda que isso aqui não é o fim, mas é o início do mergulho do autoconhecimento. Então você identificou pessoas e relacionamentos e conexões ou tarefas de objetivo? Ok, agora você vai se identificar. Eu sou mais dinâmico, objetivo, direto, ou eu sou mais teórico, subjetivo e tenho um perfil de segurança? Então, se você se identificou no que eu estou falando, você começa a se encontrar, ok? Dominante, influente, estável, paciente, analítico. E para fechar esse bloco, qual que é um dos principais objetivos desse ensinamento? Em primeiro lugar, é você aprender a respeitar, admirar e usufruir dos dons alheios. Você pode escolher 2 opções. Uma, você julgar a pessoa por um tipo de característica e comportamento que ela tem e você não gosta. Ou você pode trocar o seu óculos e começar a olhar para essa pessoa com uma admiração por ela ter características que muitas vezes nós não temos. Então eu admiro, eu usufruo e eu começo a ver os dons, tanto alheio quanto pessoal. As pessoas que às vezes são conhecidas por um determinado comportamento, talvez porque elas são sangue puro de algum desses perfis. Entenda isso, eu brinco que são sangue puro, são pessoas que elas predominam muito forte um perfil. Então, claramente você vê nessa pessoa traços do que foi falado aqui.
Então entenda que nós temos 100%, esse 100% ele é dividido entre os 4 perfis. Então se são 100, o equilíbrio total seria 25 para cada. Quase impossível, nunca vi nos meus testes acontecer isso. Então acima de 25%, a pessoa torna predominante esse perfil. Então, tem pessoas que ela tem um perfil predominante, tem pessoas que tem 2, tem pessoas que às vezes tem 3, são perfis mais raros. Mas o objetivo é você se conhecer. E o legal também desse autoconhecimento é que você começa a separar. Às vezes, tem certas pessoas que elas são dominantes, padrão dominante, nos relacionamentos com pessoas. E já na operação, nas tarefas, elas são mais analíticas, dá para entender? Então talvez você que está aí, você está querendo qual que eu sou. Você pode começar a se autoanalisar que às vezes você, com tarefas, você predomina um perfil. E com pessoas, com relacionamentos, você predomina outro perfil. É interessante a gente entender isso. Eu já vi pessoas que o teste dela deu o seguinte: com relacionamentos, ela é estável, paciente, ela tem calma, ela conversa, ela escuta, ela olha nos olhos, ela, enfim, tem empatia. Agora, com tarefas, ela é influente, ela é extrovertida. Com tarefas, ela não tem paciência, ela não gosta de detalhes, ela é bagunceira, ela não gosta de orar. Por quê? Porque é dividido muitas vezes. Okay? Então, o objetivo desse autoconhecimento, primeiro, é você usufruir, você respeitar, você ver os seus dons e das pessoas ali. Segundo ponto, é você entender que relacionamento se resume muitas vezes em comunicação e tato. E tudo na vida hoje, a base são relacionamentos. Se você está trabalhando, talvez foi por causa que você conheceu alguém, ou você se relacionou bem. Ah, eu passei no concurso, eu fui chamado, ok, mas o que mantém você muitas vezes em um local são os seus relacionamentos, a sua forma de lidar, é o seu tato. Hoje as pesquisas comprovam que o maior número de desemprego, o maior número de demissão é por falta de habilidades emocionais, é por falta de comunicação, de tato, de relacionamento. Comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o ouvinte entende. Então, se você quer comunicar, você tem a tarefa, a missão de fazer o outro entender. Então, se eu quero comunicar com o Estado, eu preciso falar calmo, eu preciso falar devagar, eu preciso explicar. Se eu vou comunicar com o dominante, eu tenho que ser direto, objetivo, eu não posso perder tempo, eu não posso ser sentimental demais. Se eu vou falar com um analítico, eu preciso falar com dados, eu preciso falar com números, eu preciso falar com comprovações científicas, porque cada mente funciona de uma forma. Então, quando eu entendo isso, você entende isso, você aprende a se comunicar com várias mentes diferentes. Terceiro ponto, comunicação no original também quer dizer tornar algo em comum. Então é você ter essa habilidade, essa sabedoria de conseguir se comunicar com perfeição, com entrega, onde todos vão entender e não tem como não melhorar os relacionamentos pessoais e interpessoais. Eu já vi casamentos sendo salvos através dessa ferramenta. Comunicação, um dos significados no seu original é tornar algo em comum. Então nós precisamos virar especialistas em comunicação verbal e não verbal. Nós vamos falar ainda nos próximos vídeos o poder da comunicação não verbal. O nosso corpo fala mais do que a nossa boca, do que as palavras. Mas você ainda vai ter essa oportunidade de virar um especialista em comunicação não verbal. Não existem pessoas fechadas, existem chaves erradas. Certa vez alguém falou, você precisa de 1% de conexão com essa pessoa para você acessá-la. 1%. Então, quando nós encontramos a brecha, nós acessamos essa pessoa e tudo muda. Já ouviu falar da regra de ouro? É muito comum se ouvir, até no meio religioso, enfim.
você escuta se trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Como que eu trato a pessoa como eu gostaria de ser tratado? É legal essa regra, mas eu acredito que há uma outra regra que sobrepõe essa, que é o seguinte, a regra de Platina. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. É diferente. Eu não posso tratar alguém achando que ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. Eu não posso usar o meu senso de justiça próprio, querendo fazer as pessoas se enquadrar ao meu pensamento fixo, meu raciocínio lógico, porque cada um é de uma forma. Você acabou de entender um pouco aqui a plasticidade, você acabou de entender aqui a variação de características de perfis. Então, realmente, o nosso objetivo é tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. O dominante gosta de ser tratado de uma forma, o outro perfil de outra, e cada uma com as suas especificações. Para você ver, por que eu segui essa ordem? Eu falei primeiro do dominante, por quê? Porque o dominante ele não tem paciência. Se eu fosse deixar ele por último, talvez ele não estaria aguentando ouvir todo mundo para depois ouvir o dele. Ele já estava impaciente de ter saído da sala. Depois eu falei do influente. Por que eu falei do influente? Porque ele gosta que fale dele, é uma característica pessoal, ele gosta de ser reconhecido. Então eu tinha que falar dele logo. Depois eu falei do paciente, do estável. Aí você pode estar se perguntando, mas se ele é paciente, estável, por que você não deixou ele por último? Porque, por último, eu tenho que falar do analítico. Por quê? Porque o analítico, primeiro, ele tem que ouvir falar de todos. Analisar. Ver se faz sentido. Ver se concorda. Para depois eu falar dele e sem muita brincadeira. Porque se a gente brinca com o analítico, talvez ele leve a sério, ele não entende. E às vezes nós estamos sendo deselegantes com certas pessoas, dando tapinha nas costas, soltando certo tipo de piada. E se for um analítico, ele não gosta, a gente tem que respeitar, a gente tem que entender. Então, por isso, até na hora de falar, às vezes a gente tem que entender a lógica, como que nós iremos falar, aonde vamos tentar agradar a todos. Claro, é um fato que nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Esse não é o nosso papel, agradar todo mundo, mas é o nosso papel tentarmos ser pessoas com sabedoria, com inteligência emocional, que vamos ser especialistas em comunicação. E quanto mais eu me comunico, quanto mais eu me relaciono, mais as portas se abrem. Então nós ainda vamos ter alguns vídeos explicando assim exemplos e demonstrações para você que está aí conseguir ter uma resposta clara de qual que é o seu padrão. E lembrando que você não é uma estátua, você não é de concreto, há uma plasticidade neural, há um poder de transformação, há um poder de mudança e o objetivo principal desse conhecimento é que você pegue as suas características principais, as suas habilidades principais e desenvolva elas, se torne um perito e que você também pegue aquelas que você tem limitações e você a desenvolva. Se você não é um perfil, você pode alcançar ele trabalhando através de meta e plano de ação. Você não pode criar uma muleta e falar, eu sou estável, então por isso eu sou passivo, por isso eu não tomo decisão, pronto, acabou. Pé, errado. Se você identificou o seu perfil, você não tem mais desculpa, você não tem mais história. Agora você precisa criar um plano de ação, uma meta. Show de bola! Nos encontramos do outro lado.